a do tour, foi muito interessante, né? Agradecer toda a equipe aí que se mobilizou, né? E que disponibilizou essa atividade. É o início de uma atividade que eu espero, né, que a gente possa conseguir prosseguir, né, nessas atividades. É muito importante para que a gente possa, né, se encontrar, discutir, pensar um pouco, né, nos tempos, né, que são muito difíceis, né, e, mais uma vez, lembrando que não tem ninguém parado. Eu acabei de fazer uma reunião agora com a Secretaria da Escola, né, e está tudo funcionando, a coordenação está funcionando, os departamentos estão funcionando, e a gente está tentando, né, enfrentar, né, essa situação que é muito nova, né, mas eu tenho certeza que a gente está dando conta, né, e tenho convicção que nós vamos nos sair muito bem. Um abraço a todos aí, prazer em revê-los. Muito obrigado pela oportunidade aí de vê-los e participar da atividade do TAC. Um abraço a todos aí. Obrigada, professor Juarez. Então, eu passo a palavra para a Ana Carmen e a Laura, em seguida, nossa chefe de departamento, caso ela esteja presente, não sei se já chegou. Oi, boa tarde. Juarez, corrija a tua câmera, a gente só viu a parte de cima da sua cabeça falando. A gente não está acostumado, né, com esse mundo das telas, eu já estou ficando... Nada. Em cima da minha cabeça não tem nada. Talking head. Já tive cabelo. Eu vou mudar aqui o ângulo. Isso. Enquadra, arquiteto. Enquadra. Não, eu tô no tablet, por isso que eu não estou conseguindo. Agora eu estou vendo. Apareceu até uns livrinhos lá, para vocês não ficarem vendo o que eu ando lendo na pandemia, entendeu? Agora desliga a sua câmera e o seu microfone para eu falar, por favor. É para já. Bom, gente, olha só, boa tarde. Eu estava participando de uma outra reunião que eu saí, que é sobre extensão, mas na semana passada, o último seminário do tour, a apresentação do professor Leonardo, não pude acompanhar, porque eu tinha me inscrito numa atividade da PROAI sobre saúde mental dos alunos. Então, assim, eu acho que está sendo muito importante a gente, mais do que nunca, na próxima reunião do colegiado da escola, pensar na constituição de um grupo de trabalho que possa fazer essa agenda para que a gente possa participar de todas as atividades. Eu, sobretudo, gostaria muito de participar das apresentações da pesquisa, das pesquisas e de extensão dos nossos professores, porque acho que é um momento muito importante. A coordenação precisa dessas informações, precisa participar mais desse momento pedagógico tão importante. Eu queria dar os parabéns, né, ao início das apresentações do TAR, o início das apresentações do tour foi muito interessante, muito produtivo. Eu acho que essas atividades, elas se configuram, vamos dizer assim, como a grande possibilidade nossa nesse momento de continuar próximo dos nossos alunos e investindo na sua formação, no pensar em relação à formação do arquiteto e urbanista, não só no cotidiano da sala de aula, das disciplinas obrigatórias, eletivas, mas no que a gente pode produzir de pensamento, contribuição da formação do arquiteto e do urbanismo no pensar do nosso trabalho, né? Então, assim, acho que as pesquisas são um lugar de produção do conhecimento da universidade. Então, é muito importante que os alunos tenham acesso a essa dimensão como bolsistas, mas também como observadores dessa pesquisa, como pessoas que vão ler os resultados dessa pesquisa e, a partir daí, vão construir seus próprios caminhos. Uma coisa que eu queria sugerir aos professores e aos alunos envolvidos nas atividades é que façam uma avaliação dessas atividades online.
nós estamos usando o pretexto desses encontros, a realização dessas atividades também, como um laboratório de experimentação do acesso dos nossos alunos e dos nossos professores. Então, assim, façam avaliações dessas atividades, encaminhem para a coordenação, para os departamentos e para os professores as suas reflexões sobre isso, se deu certo, se não deu certo, se a recepção foi boa, se a recepção foi ruim, porque, assim, nós precisamos muito, nesse momento, fazer um diagnóstico das nossas condições de acesso, não para transformarmos isso em ensino à distância, mas para a gente saber quais são os limites da nossa ação nesse desafio de promovermos algum tipo de atividade remota. Então, eu queria dar os parabéns ao TAR, desejar uma boa reunião para todos nós e agradecer essa possibilidade de falar um pouquinho aqui no começo da reunião. Obrigada. A professora Laura está presente? Acho que não, né? Não, Laura não. Não está não. Tá, não. Bom, então, caso ela chegue, a gente... Posso dar um informe aí, Denise? Posso falar? Sim, claro. Então, ela me ligou e, nesse horário, na quinta-feira, ela tem um atendimento médico virtual também, entendeu? Ela não vai poder vir, né? A não ser que ela consiga terminar antes e participar um pouco, ok? Só para informar a galera aí. Aproveito também para, em nome dela, em nome do TAR, agradecer a presença de todos, agradecer você, Denise, por essa organização. Está sendo legal. E também a Clarissa, né, e o próprio Departamento de Urbanismo, pela essa ideia extraordinária que nós tivemos, que eles tiveram, e que nós também acampamos, e a própria escola acampou. Também quero dar boa tarde aos alunos, né, que sejam muito bem-vindos. Faço uma crítica construtiva sobre esse trabalho que nós estamos fazendo, e nos moldes que a Ana Carmen sugeriu. Aí a gente, aos poucos, vai melhorando, né, esse tipo de atividade, que, na verdade, só vem a somar com as experiências nossas. Na verdade, nós estamos fazendo o adensamento do conhecimento. Isso é muito importante. Ok? Obrigado a todos. Obrigado, professor Ivan. Então, nós vamos dar início à primeira apresentação. A apresentação de hoje, cujo tema é Representação da Forma e suas relações com a criação projetual. E são os professores Luciana Nemer, Ivan Xavier e Guilherme Figueiredo. Então, com a palavra a vocês. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Eu quero fazer um agradecimento especial à Universidade Federal Fluminense, que está dando apoio a nós, professores. Agradecer ao professor Juarez, que fez a apresentação, a professora Ana Carmen, aos alunos a importância de registrar, né, como estão sendo essa experiência para vocês, esses trabalhos. Notar, eu, professor Guilherme, professor Ivan, estamos aí inaugurando esse ciclo de palestras, viram muitas outras. Agradecer à professora Clarissa e à professora Denise, que estão se esforçando bastante, né, com relação a essa organização e nos ajudando de forma presente e assídua, nos dando suporte. Quero destacar a presença especial do Jorge Nemer, que foi professor da universidade, deu aula durante 30 anos para a Faculdade de Arquitetura, e também de colegas do Espírito Santo que estão assistindo, e todos os alunos e ex-alunos que estão aqui. Combinei com os colegas que nós vamos falar cerca de 10 minutos cada um, porque para dar tempo, né, para um debate, e isso daí que vai engrandecer e enriquecer nossa apresentação. Combinei que vou apresentar nosso grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa que começou em 2014, então, vou compartilhar com vocês essa apresentação, deixa eu só verificar aqui, abrir. Também estou aprendendo aqui, né? Mas vamos lá, acho que vai. Tá sendo possível vocês verem a apresentação? Tá
Ok. Sim? Então tá. Então tá bom. Então, o tema, né, da apresentação hoje, representação da forma e suas relações com a criação projetual, é um tema de um projeto de pesquisa que eu iniciei em 2012 na UF, e eu vou falar um pouquinho dos eventos, né, anteriores a esse projeto, né, e depois da formação dele, do grupo de pesquisa e do que a gente vem pesquisando, dando ênfase na parte da relação com o projeto, né, que depois o professor Guilherme e o professor Ivan vão reforçar. Então, assim, minha primeira atividade foi publicada, né, porque eu dou aulas de expressão desde 1995, comecei na FAO, UFRJ, recém-formada, né, estava concluindo o mestrado. Foi um artigo chamado Pensamento Visual versus Pensamento Gráfico, que eu apresentei no Gráfica 2007, que na verdade foi minha aula, né, minha prova didática para entrar na UF. E de lá para cá eu venho publicando no Gráfica, que vamos dizer, o ícone em termos de congressos, né, da área de representação, congresso internacional, que acontece nos anos ímpares no Brasil, já teve uma versão em Portugal, mas eu priorizo sempre para convidar alunos para escrever comigo. Então, o Gráfica 09, né, que eu falei dos croquis, o Wilson, que era monitor de expressão, ele escreveu juntamente comigo. Depois, nos anos de 2010, eu fiz uma proposta de uma disciplina optativa chamada Desenho Tridimensional. E essa disciplina, para mim, foi uma experiência incrível, que foram 7 turmas seguidas, ao todo foram 99 alunos. Ela encerrou em 2013 e a gente trabalhou muito com a forma. E como a forma é importante para o arquiteto, o estudo da forma, né, que dá um embasamento muito rico aos projetos, né. Então, trabalhar com composição de forma, né, é muito mais do que justapor formas. E dessa maneira foi criada a disciplina e, por conta da disciplina, saiu o artigo Desenho Tridimensional. Trabalhando sempre com 3D, trabalhei certa época com maquetes para Heliodon, né, com apoio, no caso, de 3 Heliodons, né, um da professora Luísa, outro da professora Ana Serou, e um terceiro que era do Plínio Leite, em parceria com a Ana Carolina, que era minha monitora. Em seguida, comecei a trabalhar com a parte de diagramação, que já era um requisito para a disciplina Expressão Gráfica, que em 2013 estava sendo reformulada, né? Antes ela chamava Expressão e Representação na Arquitetura. Então, a gente trabalha desde então, né, desde 2015, que eu retornei do pós-doc de 2014, a gente trabalha com diagramação no final da disciplina de expressão, já preparando para a montagem de pranchas de projeto. E em 2014 foi formado o GARF, né, que o GARF, na verdade, é um grupo de pesquisa, análise e representação da forma. O nome tem ligação, sim, com o DARF, da UFRJ, que foi a minha casa, onde eu estudei e por onde eu trabalhei por 4 anos. E foi, assim, uma verdadeira escola onde eu pude aprender muito, e eu tento, na UF, que é a minha casa hoje em dia, aplicar esses conhecimentos, né, que eu adquiri no GARF, através de vários professores importantíssimos na minha vida, na área do desenho, de observação, de plástica. E dessa forma, a gente vem trabalhando sempre com a representação, horas interligando, por exemplo, com outras áreas, como o artigo que eu escrevi junto com a Ana Ramalho, com Miguel Vinas, que era meu monitor, a Ana, minha filha, que estava fazendo publicidade, e a gente fez um artigo mesclando a cor na comunicação visual, da edificação à publicidade. Foi um artigo, assim, que foi um desafio, né, porque a gente entrou por outra área e tentou fazer essa interdisciplinaridade, conversar. Camilinha foi minha parceira, monitora, a gente escreveu sobre luz e sombra na expressão gráfica, e esse seminário do programa de pós-graduação de Feira de Santana, por sinal, é um dos poucos programas especializados em desenho que a gente tem no Brasil, na verdade, específico de desenho único, né? Outros programas atuam na área de projeto, mas esse da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, é um programa da área específica. E também o EGRAFIA é um congresso que ocorre nos anos pares na Argentina, e a gente tem tido presença marcante desde 2010, assim como o Gráfica, né, que é dos anos
ímpares, né? E nesse ano de 2016, a gente começa a publicar trabalhos relacionados com a parte digital. Eu já dava aula de AutoCAD desde 98, mas ainda não tinha tido essa experiência de trabalhar teoricamente com os desdobramentos, né, do que ocorreu do meio dos anos 90 para cá, que foi a inserção inicialmente do CAD, agora a gente já está no Revit e no BIM. Mas um dos trabalhos que eu acho que conversa bastante com essa apresentação, com o tema da nossa pesquisa, com o que o professor Ivan e o professor Guilherme vão apresentar, é quando nós conseguimos mesclar a representação e o projeto. Foi numa segunda RBAG. Essa RBAG aí, a gente fala do resultado de TFGs, que são os trabalhos finais de graduação. Então, eu tinha cerca de 50 orientações e resolvi fazer uma análise do projeto e da evolução representativa, né? Então, a gente aplicou um método que está nesse artigo, todos eles estão disponíveis na internet, né, e se por acaso algum não tiver, é só entrar em contato comigo, no final da apresentação eu coloco meus contatos, e a gente teve em Araçatuba, e aí o professor Ivan também vai apresentar um trabalho que ele mostrou no Gráfica 2017, então eu fiz um em parceria com o Igor, que foi meu monitor de expressão, depois meu bolsista, que a gente faz umas experimentações com ladrilhamento do Escher, né, e também um com a colega da Veiga, Silvana Rocha, que trabalha com desenho geométrico dentro de uma cultura vernacular, usando imagens de desenhos indígenas, a cerâmica marajoara, um trabalho riquíssimo. A gente trabalhou a parte geométrica dessa linguagem deles, e esse trabalho em especial, quando eu lido com Xing, né, que é o Xing da arquitetura, forma, espaço e ordem, que muita gente conhece, e também do livro especializado em representação gráfica, e do Ong, que é do livro de desenho tridimensional. Eu uso esses dois autores para auxiliar na criação arquitetônica. Então, esse trabalho é um trabalho bem representativo para o grupo de pesquisa, interliga com as outras áreas de projeto, com os outros professores. Também trabalhamos com texturas, e novamente Igor e o Ed, que muita gente deve ter conhecido na EAUF, o Ed, ele que deu o apelido à minha sala do grupo de pesquisa de Salinha, né, então isso ficou numa placa que a gente tem lá dentro, um querido. Eu até incluí agora na apresentação o que o Xing fala e o que o Ong fala, né? Se eu não tenho esses conceitos fundamentais, fica difícil eu interpretar o projeto, né? E conseguir conceber a forma já de uma maneira mais madura, né? Então, esse alfabetismo formal, ele é muito importante na escola de arquitetura. E isso que a gente vê desde a introdução ao projeto arquitetônico 1, 2, enfim, várias escolas com vários nomes diferentes. E a gente continuou trabalhando dessa forma com a Carolina Pulig e o Igor. A gente escreveu um trabalho também lá para a Feira de Santana sobre a importância do croquis para o arquiteto, depois os outros colegas vão reforçar isso. O desenho digital, ele não tira o lugar do croquis, então a gente fez um trabalho que foi durante um ano, a Carolina montou um caderno de croquis para cada aluno de expressão, e a cada aula de expressão, no início a gente fazia a hora do croquis, né, antes de começar o desenho acabado. Nesse ano também, de 2017, se eu não me engano, acho que já 2018, uns colegas da FAO-FRJ me convidaram para escrever para Pruno, era um número especial sobre perspectivas, e eu tinha um trabalho que eu tinha desenvolvido junto com o André Turler, também aluno da EAUF, que já está formado, relacionado ao desenho da figura humana, né? Então, esse trabalho a gente apresentou nessa revista. No ano de 2018,
a revista Geometria Gráfica, né, nos convidou a publicar aquele trabalho de 2017 sobre os cadernos de croquis, que foi um destaque no seminário deles de feira, e eu, professor Ivan, fomos a Milão para apresentar trabalhos da EAUF, e aí, junto com o Igor, eu fiz uma análise espacial da Catedral de Brasília, utilizando 3 softwares, né? Então, juntos trabalhamos no Sketch, ele trabalhou mais com rinoceros e eu com 3D Max, e aí está a nossa análise, né? Depois retomamos, pegamos todas as maquetes que estão na vitrine lá dentro da maquetaria, que tinham sido elaboradas por 3 monitores, isso no ano de 2008, e aí fizemos um artigo especial para a RBEG com esse mostruário, falando desse mostruário como instrumento de aprendizagem. Então, a gente tem 30 maquetes ao todo, todas elas que contabilizam tempo, material, custo, enfim, de figura humana, vegetação, mobiliário urbano, figuras humanas e automóveis. E aí resolvemos fazer uma brincadeira e chamamos ela de Ainda Usamos Carvão, né, porque foi um trabalho de monitoria da Carolina Amaral, e aí o Felipe Cantreva, que é hoje meu bolsista, me deu apoio, e a Carolina, e nós escrevemos esse artigo para a revista Geometria Gráfica, e no ano passado, pela primeira vez, né, usei de chegar num Gráfica com tantos trabalhos, mas a Juliana, que era minha monitora no ano anterior, tinha feito um belíssimo trabalho de desenho de vegetação para expressão, e aí nosso artigo foi aprovado, e aí uma brincadeira, combinando com ainda utilizamos carvão, fizemos um trabalho, ainda utilizamos nanquim, né, que é um trabalho que entrou o Igor e o Rodrigo Martins, que também é aluno formado pela EAL, e eu junto com eles dois. E um outro destaque, o trabalho da minha primeira orientanda de mestrado, que é a Joana da Costa Miranda, que ela fala justamente desse assunto delicado do ateliê de projeto. Ela fez uma pesquisa entre professores e alunos da EAUF e também na FAO-UFRJ, então ela fala da questão do abandono da prancheta e da inserção das ferramentas digitais e todos os desdobramentos que esse tema implica, né? E trouxe hoje umas imagens desse trabalho no Gráfica que a gente apresentou, de técnicas de corte, de maquete física, que a gente tem falado muito da questão da cortadora laser, que faz falta para a gente na EAUF, né? Essa cortadora, eu venho pedindo, e o custo dela está caindo. Então, a UF já fez a cotação, já tinham sido selecionadas 3 empresas e uma foi indicada para fornecer. Eu acredito que quando a gente retomar, né, o presencial, a gente vai poder voltar a ver em que pé está esse processo. Então, nós utilizamos a cortadora do Lamo, na UFRJ, que está ligada ao ProURB, ProArc, que, através do professor Andrés Pássaro, nos deu todo o apoio, né? E esse ano, né, 2020, a gente já tem 2 publicações, uma que foi da revista Geometria Gráfica, que convidou a minha Joana a publicar aquele trabalho que ela tinha apresentado no Gráfica ano passado, que foi no Colégio Pedro II, e a revista RBEG me convidou e ao Felipe para falar desse estudo comparativo. Então, eu vou mostrar umas imagens só desse trabalho, que é do estudo comparativo. Essa é a maquete do Cais das Artes, em Vitória. Eu falo que Vitória é minha segunda cidade, né? Acho que até mais, até que a minha cidade natal, que é Volta Redonda. Eu escrevo bastante de Vitória e fiz lá meu primeiro pós-doc em arquitetura e urbanismo. Esse é o Cais das Artes, de um arquiteto que eu admiro muito, que é o Paulo Mendes da Rocha. É um dos poucos, né, ainda sobreviventes aí do modernismo, já com vínculo ao brutalismo, né? A obra dele reflete isso através do concreto armado. Essa é uma obra bem recente dele, o projeto é de 2008, 2009, eu visitei essa obra 3 vezes e as fotos ajudaram bastante na concepção das maquetes que a gente fez na EAL, né, de estudo. Essa é uma segunda maquete do escritório, e essa é a maquete que o Felipe Cantreva, com a minha orientação, produziu. Então, ele fez o trabalho no corte manual, né, tradicional, utilizando estilete, lixa, papel paraná, e depois a gente foi experimentar essa, que é a cortadora laser, que está lá no Lamo. Então, fizemos os desenhos todos no CAD, e aí fizemos uma comparação
de quantidade de horas, qual material empregado, qual o custo, qual a acessibilidade, aprendizagem e utilização no ambiente profissional. E esse é o resultado que está no cartaz da nossa apresentação, é o caso das artes, né, feito, no caso no MDF, na cortadora laser, e ela também corta outros materiais. E uma experiência mais recente, que foi do final do ano passado, depois do Gráfica, a UF, em contato com a Casa Firjan abriu para os alunos utilizarem o espaço lá nas sextas-feiras à tarde, que é gratuito, você pode se inscrever, e aí depois o Felipe vai explicar melhor, e utilizar. Então, nós pegamos o primeiro projeto do Paulo Mendes da Rocha, que é o ginásio do Atlético Clube Paulistano, então tem o croquis do arquiteto, a imagem da obra, e nós reproduzimos, né, esse trabalho. Ele foi feito no 3D Max com o Marcelo, colega da UF, também da EAL, Marcelo Jabor, e depois a impressora 3D, ela faz uma simulação, como vai ficar a maquete. Aqui são peças da maquete feitas na impressão 3D, e aí tem as 3 impressoras, que é a Clever, né, a Open Source, e a Zemorph, então, às vezes uma é mais compatível, outra, e o resultado, né, que foi uma maquete feita sem contato, vamos dizer, da mão humana, só na montagem, né. E aí, nosso endereço, nossa salinha, que é a sala 2, ali do anexo da arquitetura, telefone do laboratório, contato, né, e-mail, Facebook, Instagram, quem quiser entrar em contato, copiar, enfim. É isso, eu acho que era isso que eu queria falar, acho que até fui a 15 minutos, eu tentei os 10, mas agora eu convido o professor Ivan para fazer a apresentação dele. Ivan, eu vou te pedir licença um minutinho, antes da sua apresentação, Uhum. que eu queria queria chamar a professora Clarissa para comentar um pouco sobre o seminário. Na verdade, isso deveria ter acontecido antes, mas eu me atropelei aqui com o cronograma e não chamei a Clarissa. Então, se ela quiser falar algumas palavras aí sobre o seminário, sobre o que a gente vem fazendo, né? Afinal, tu já iniciou antes do TAR, então eu me juntei a ela nesse processo. Clarissa, você quer falar algumas palavras? Denise, obrigada, não se preocupa não, eu posso falar no final para não atrapalhar o andamento do seminário, tá tudo bem, tá ótimo, só feliz de estar aqui e parabéns, bom seminário, depois a gente fala melhor. Tá. Então, eu chamo o professor Ivan para dar continuidade. Bom, boa tarde a todos, eu vou dar início aqui, né? Vou tentar compartilhar a tela agora. Não sei se vocês conseguiram ver aí. Tá ok. Tá ok? Sim. Vamos lá no início aqui. Bom, boa tarde a todos, né? Queria agradecer a presença de todos, eu vi que tem uma presença significativa e estamos muito felizes por isso. Então, desse conjunto que é esse projeto de pesquisa, que está eu, a própria Luciana e o Guilherme, e a gente conseguiu aí reunir mais ou menos esse material que fala uma mesma linguagem, eu acho que isso é importante. Eu sou recente aqui na escola na UF, né, eu entrei aqui em 2012, e aí eu coloquei aqui uma escala do tempo para a gente poder ter uma referência do que a gente desenvolveu ao longo desse tempo. A coisa que foi marcante para mim em 2012 foi que eu tive a oportunidade de ler o livro O Artífice, né, do Richard Sennett, e quem foi que recomendou foi o professor Luiz Felipe. E ali eu aprendi algumas coisas muito interessantes. Ele fala que o aprendizado está muito relacionado com o ato da repetição.
né? E aí ele usa claramente o termo de referências circulares. Então, isso é uma coisa que embarcou. Eu até gostaria de recomendar a todos, principalmente aos estudantes, que tivessem a oportunidade de ler esse livro, que é muito legal mesmo, né? Em 2013, eu participei lá de um congresso em Lisboa, que chama Sustentabilidade Inteligente em Manufacturing, que foi muito importante para mim, primeira experiência, como professor da UF, né? Tá certo? Depois, em seguida, eu participei de um congresso organizado pela Faculdade de Engenharia da UF, né? Primeiro congresso fluminense de Engenharia, Tecnologia e Meio Ambiente, né? A gente teve a oportunidade de escrever um artigo chamado Tecnologia, Design Inteligente e Ações Colaborativas. Em 2017, participei do Gráfica, aí a Luciana já mencionou isso. Foi uma experiência muito importante, e eu já comecei a usar os conceitos que o Richard Senney coloca, e na disciplina que eu comecei a dar, que foi modelagem dos sistemas estruturais, né? Fundamentos da modelagem de sistemas estruturais. E aí também o artigo foi modelagem arquitetônica associada ao projeto digital e ações colaborativas. Em 2018, eu também participei lá do congresso em Milão, junto com a Luciana, e aí eu apresentei pela primeira vez esse conceito que eu incorporei do Richard Senney, que é a importância das referências circulares, né? A modelagem arquitetônica, o projeto digital e as ações colaborativas no ensino da arquitetura. Em 2019 também, a gente evoluiu um pouquinho mais, e aí a gente associou esse ensino circular com o sistema geométrico de representação. Esse trabalho foi desenvolvido eu, a Denise, a gente foi muito legal isso, e isso resultou em uma publicação na revista Rebeg, que foi muito interessante. E em 2020 tinha aí uma oportunidade, eu já tinha até tido uma licença oficial de participar de qualificação e pós-doutorado na Escola Técnica Superior de Engenharia da Edificação em Granada, mas em função da pandemia, isto foi abortado, né? Aqui uma coisa importante em relação ao Richard Senney, que ele fala o seguinte, eu vou ler para vocês, você deve estar vendo também, mas ele fala que é uma coisa que acho que todo arquiteto, todo estudante de arquitetura deve incorporar. Começo fazendo esboço, depois traçamos um desenho e seguimos, fazemos um modelo. Para então chegarmos na realidade, vamos ao espaço em questão. E voltamos mais uma vez ao desenho, estabelecendo uma espécie de circularidade entre o desenho e a concretização e de volta novamente ao desenho. Isso ficou muito marcado e acabou sendo uma linha principal da minha linha de pesquisa. Aqui foi a minha experiência lá em Lisboa, as ações colaborativas. Também entendi que nesse processo, né, das referências circulares, a integração entre o professor e os alunos, né, ela é fundamental para você desenvolver o seu projeto. Ou seja, não é mais possível trabalhar de forma isolada, a gente sempre trabalha em equipe, né? Acho que esse congresso foi importante para mim perceber isso, né? E aqui a gente fez nesse congresso uma análise do que significa a indústria da construção no Brasil. Para a imagem que vocês estão vendo, essa é uma imagem lá do conjunto que foi do Bumba, né, em Niterói, uma desordem, né, teve um acidente terrível lá naquela região, e depois a construtora contratada fez um projeto habitacional, que aí mostra como que o nosso sistema está colapsado, né? Realmente é um horror o que se fazem em termos de habitação para as pessoas menos favorecidas. Então, eu tive essa oportunidade de mostrar isso, o que é a nossa indústria, infelizmente. E aí, mostrar também que o setor nosso de construção é muito conservador, ele não desenvolve novas tecnologias, o desenho ainda é muito ruim, então tem muitas coisas a serem feitas. Então, existe um amplo mercado para os profissionais, os arquitetos, os estudantes e os futuros arquitetos aí. Bom, em 2017, participando da gráfica, né, a gente fez essa inclusão entre modelagem, projeto digital e ações colaborativas, entendeu? Com isso, a gente fez uma experiência em sala de aula que foi muito legal. Então, a gente pegava
lançava um tema qualquer, o aluno desenhava, aqui nós estamos vendo aqui um croquis do aluno, e aqui do outro lado, a maquete é resultado desse croquis. Então, a ideia sempre era esta. A gente lança um tema, o aluno faz o croquis e depois faz a maquete. Esse processo foi muito interessante, porque no início o aluno fica sempre receioso do papel em branco. Mas à medida que ele vai desenvolvendo, vendo um trabalhar, conversa, participa, se integra, essas ações colaborativas, aí o trabalho começa a ter um outro caráter. Os resultados foram muito legais, né? Esses trabalhos começaram a ser expostos na própria faculdade e depois nós levamos posteriormente para ser exposto na Biblioteca Central do Graguatá. E aí, por trás disto, né, a gente associou os sistemas estruturais, né, nessa disciplina de modelagem dos sistemas estruturais, fundamentos da modelagem. E aí a gente, com a base teórica, né, e mostrando essas possibilidades em sala de aula, essa circularidade, a gente começou a perceber que a criação dos alunos foi fantástica, né? Os alunos realmente tiveram um nível de criação que nos surpreendeu muito, né? Aí está um exemplo muito claro, né? Aqui estão os aspectos teóricos e aqui está realmente o produto de um aluno, né? Especificamente. Bom, em seguida, nós fizemos outras experiências, né? Eu acredito que deve ter algum aluno aí, depois pode se manifestar, que partilhou dessa experiência, né? E aqui a gente vê o produto dessa liberdade da criação na maquete, utilizando materiais diferentes, né? É um sistema de vetor, né? E aqui a utilização do bambu como material, que também é bambu. Você vê que a criatividade não teve mais limites, né? Ela está bem associada à concepção e à própria teoria dos sistemas estruturados, né? E aqui um exemplo muito interessante, foi um trabalho, praticamente um trabalho final, que aí a gente forneceu um edifício, o aluno escolhia dentro de uma série de edifícios. Essa imagem foi tirada de um livro de sistemas estruturais, né, da Virginia McLeod, e nesse livro é legal porque acompanha um CD com os desenhos do CAD. Então, os alunos do primeiro período, utilizando esse desenho do CAD e mais a bibliografia, conseguiram produzir essas maquetes aí com dois materiais distintos. Ou seja, é um trabalho que você analisa o projeto, verifica como ele é feito e trabalha a sua maquete, a sua volumetria, procurando entender como que funciona o sistema estrutural, né? Muito bem. Já no Congresso de Milão, aí sim eu comecei a avançar um pouco mais na questão da circularidade, né? Aí tem um exemplo, uma releitura desta obra do Porto em Gênova, que é o Eubigo. E aqui a gente utilizou um vídeo da Elora Hard, que fala sobre as casas mágicas, né, feita de bambu, que eu assisti no TED, e esse foi a mola impulsionadora para o desenvolvimento de maquetes em bambu, esse exemplo aqui. E também utilizamos aí um vídeo da Sala Hadid, de apresentação de projeto de alto nível na parte digital, né? Okay? E com isso, através de um croquis, comecei a bolar como que seria, de fato, esse ensino circular. E ele deu, né, com a ajuda até o Felipe Cantreve, ele que fez essa imagem, tenho a agradecer ele bastante, essa imagem foi muito sintomática. Eu tenho uma entrada, eu tenho uma informação inicial, estágio inicial, uma atividade inicial, eu faço ampliação do repertório e depois faço uso e experimentação. E com isso, eu faço um processo que é contínuo, e aí, num determinado momento, quando o aluno acha que ele finalizou esse processo, tem um produto de saída, né? E aí, os produtos de saída, aí alguns exemplos interessantes a partir desse movimento circular. Esse movimento circular também foi experimentado em PA3, eu tive a oportunidade de mostrar isso no Gráfica do Rio 2019, e aí a gente percebe que o desenho associado à maquete, né, tem resultados aí bem interessantes, bem extraordinários, né? Os produtos realmente foram muito interessantes. Aqui,
já é uma maquete produzida da própria disciplina do professor Oswaldo, que está com a gente ouvindo aí essa apresentação, e também aponta para essa direção, ou seja, você croquiza, você vai ao campo, volta ao desenho e depois produz a maquete e os resultados são interessantes. Sempre lastreado pela teoria aí dos sistemas estruturais. Aqui já é um trabalho desenvolvido pela professora Denise, onde ela mostra claramente a importância dos sistemas geométricos de representação, a geometria descritiva, dando apoio para o entendimento e a própria representação gráfica, e depois a própria produção da maquete, sua volumetria, né? Ok? E aí esse trabalho extraordinário, que foi feito pelo Cantré, você não me falha a memória, pelo grupo de alunos, onde o conjunto de elementos, né, forma uma esfera aí pela sua... Na verdade, não é uma esfera, é um dodecaedro, se não me falha a memória, né? Mas a Denise pode me corrigir se eu estiver errado. Mas é muito interessante essa experiência, ok? E, finalmente, diante dessa ensino circular, eu também, no final de 2017, para início de 2018, foi publicado na revista brasileira de expressão gráfica, um artigo sobre isso, e aí eles criaram esse infográfico, que é uma melhoria daquele meu gráfico de ensino circular, né? Onde ele fala claramente que, no princípio, existe a primeira etapa, né, onde é a entrada, depois eu tenho uma atividade inicial, né, onde a gente pesquisa, né, estuda as referências bibliográficas, aí no terceiro momento a gente faz a ampliação do repertório, e depois a gente faz o uso e experimentação. Se o resultado não ficar bom, né, não ficar satisfatório, a gente recomeça o processo. Acho que essa ideia é sempre, né? Eu acho que o Renzo Piano tem toda a razão, né? À medida que eu vou ao campo, volto no computador, vou na prancheta novamente, e vice-versa, né, no momento contínuo, a qualidade tende a melhorar violentamente, né? E o próprio Richard Senney fala que a atividade de experimentar, de fazer, de repetir várias vezes, a gente ganha uma expertise importante aí, que pode contribuir para a melhoria da qualidade dos futuros arquitetos e do próprio ensino da arquitetura. Eu quero finalizar dizendo que é o seguinte, uma atividade de desenho e de representação associada às tecnologias modernas de gráficas digitais, né, todos os programas atuais, a própria plataforma BIM, o Revit, o Rhinoceros e outros programas, nada dessas atividades anula o traço inicial, que é a marca importante do arquiteto. Eu sempre falo em PA3 que todo arquiteto deveria construir a sua marca, né? Eu acho que isso é muito importante e fundamental, ou seja, construir o seu traço arquitetônico. É isso aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção. E vamos ouvir aí o professor agora, o professor Guilherme, né? Ok? E vou parar a apresentação. E obrigado novamente. Gente, boa tarde. Boa tarde a todos, professores, alunos, colegas. A minha apresentação, ela vai ficar um pouco diferente da apresentação da Luciana e do Ivan, porque eu vou falar algumas coisas um pouco deslocadas da questão propriamente do grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa, eu participo, eu também sou mais ou menos calouro na universidade, eu participo há pouco tempo desse grupo, e a minha atuação na questão própria da representação gráfica vinculada ao projeto, que na verdade é o título desse nosso seminário, o título do seminário é Representação da Forma e suas relações com a criação projetual. Então, pensando dessa maneira, eu vou fazer uma apresentação um pouco diferente dos meus colegas, porque na verdade, é mais um bate-papo. Eu não vou apresentar nenhum trabalho em PowerPoint, nenhuma imagem em PowerPoint. O meu interesse, na verdade, é apresentar um pouco
do ensino de arquitetura, né, da questão específica da representação gráfica no ensino de arquitetura. Como é que isso era até pelo menos meados dos anos de 1990 e como que isso veio de lá para cá. Porque isso interfere em dois aspectos, na formação dos futuros arquitetos e também no mercado de trabalho, que eu acho que é importante a gente falar sobre a questão do mercado de trabalho, porque essa discussão da representação gráfica por meio de software, da representação gráfica por meio de desenho à mão, se insere nesses dois universos. Então, eu queria falar só um pouco de como que, aí eu vou dar um testemunho meu, de como que foi o meu aprendizado no curso de arquitetura e como que é hoje. Quer dizer, como é hoje, vocês já sabem, né? Nós, professores, os colegas, os alunos sabem como é que é, né? Quando eu fiz arquitetura, o nosso curso de arquitetura, ele se baseava muito, e aí, obviamente, que eu estou falando da década de 1980, ele se baseava ainda muito em questões específicas ou arraigadas do modernismo, né? Do ensino do modernismo, da arquitetura modernista como ênfase, etc. E, obviamente, que isso tem a ver, como reflexo, de ensinamentos do início do século XX, lá da época especificamente da Bauhaus, né? Quando eu fiz a universidade, eu estudei muito a Bauhaus, não só teoricamente, mas por meio de exercícios. Os exercícios em disciplinas tais como plástica, desenho artístico, metodologia visual, composição e montagem de estruturas, tudo isso eram exercícios muito parecidos com exercícios que se desenvolviam na Bauhaus lá do início do século XX. Né? A Bauhaus começou em 1918 e foi, enfim, terminou em 1933, né? Tem um período aí de mais ou menos uns 20 anos de vida. Mas ela influenciou profundamente, né? Todas as gerações futuras. Por quê? Porque ela tinha um fundamento que eu acho que aí sim é isso que eu acho que é interessante para a gente. Talvez resgatar um pouco. Depois eu vou explicar por quê. O pensamento era o seguinte: todos os exercícios na Bauhaus, ou, né, em escolas que tinham essa mesma origem, baseavam-se no seguinte: a gente tinha que entender a forma, seja lá qual for, por meio da geometria, por meio de exercícios de desenho, por meio de exercícios de maquete, a gente tinha que entender a forma, a gente tinha que decompor essa forma para entendê-la da melhor maneira possível, e ao entender ela decomposta, se utilizar dos meios para compor novas formas. Então, assim, todos os exercícios de representação gráfica ou de representação do espaço tinham esse fundamento, né? Não eram exercícios e não eram disciplinas que preparadas para, vamos dizer, transformar os alunos em artistas, ou em pintores, ou em desenhistas. Eram, logicamente, um aprimoramento da técnica, mas, por meio desse aprimoramento da técnica, tentar entender como que a forma pode ser concebida, né? Esse aprendizado era fundamental, né, na formação do arquiteto. Isso, né, essas disciplinas eram muito enfáticas. Depois a gente começava a trabalhar com projeto de arquitetura, e aí entrava desenho técnico de arquitetura, desenhando à mão. Quando eu me formei em 87, eu comecei a trabalhar em escritório de arquitetura, e todos os desenhos eram desenvolvidos em prancheta, ou a lápis, ou a nanquim, e a gente trabalhava com isso. O AutoCAD, que foi o primeiro software assim, importante para a gente, começou a surgir lá pelos meados dos anos 90. Eu já estava no mercado de trabalho, a coisa começou a aparecer, e aí houve essa transformação de, vamos dizer, 30 anos para cá, né? E aí, obviamente, novos softwares foram vindo como desenvolvimento
dessas necessidades. E aí a gente hoje tem a plataforma BIM, que engloba uma série de procedimentos aí importantes. O que eu acho que é necessário a gente tentar entender é que, como o Ivan acabou de falar, as duas questões, tanto o aprendizado do desenho ou das técnicas de representação, como construção de um pensamento, elas não devem ser deixadas de lado, né? Eu acho que, por exemplo, eu fico triste de saber que hoje, por exemplo, a gente não tem mais tantas disciplinas desse tipo. Por exemplo, geometria descritiva, que eu acho que é uma disciplina fundamental para a gente poder entender o espaço de forma técnica, atualmente ela é um pouco deixada de lado, pelo menos em alguns discursos que eu conheço. Bom, de qualquer maneira, o que eu acho que é importante a gente saber é o seguinte: hoje existe um universo gigantesco de possibilidades relacionado à questão da representação gráfica por meio digital, mas a gente não pode deixar de lado esse nosso, vamos dizer, essa nossa formação como profissional, uma formação da maneira de se pensar o espaço. E aí o tempo já está correndo, depois a gente, né, vocês vão poder fazer perguntas, a gente pode discutir isso melhor. Eu queria falar, depois aí eu não sei se, eu queria até a opinião de vocês, se eu tenho aqui vamos dizer, uns testemunhos interessantes, e aí eu teria que ler esses textos, mas são textos curtos, aí eu não sei se eu leio logo para a gente depois conversar ou se deixo isso para depois. O que vocês acham? Alguém pode me responder? Guilherme, se você achar que dá para fazer entre uns 10, 15 minutos, eu acho que seria melhor agora, não? Tá, então olha só, é rapidinho. Eu vou falar de três pessoas aqui, três autores, que falam sobre essa questão do desenho. Um deles, eu vou mostrar aqui o livro, não sei se vai dar para você, o nome dele é James Richards. Ele tem um livro chamado Freehand Drawing and Discovery, né? Desenho à mão e descoberta. E aí eu fiz a tradução aqui de um pedaço do livro que eu julgo importante. E aí eu queria ler para vocês, é rapidinho. Ele fala o seguinte: entendo que atualmente a questão do desenho em escolas Esse livro, ele é recente, tá? Ele deve ter no máximo uns 3 anos. Depois eu vejo lá a data da edição. Ele fala o seguinte: entendo que atualmente a questão do desenho em escolas de design é ambíguo, na melhor das hipóteses. Passei grande parte dos últimos anos atendendo a convites para falar sobre desenho ou promover workshops de representação gráfica manual em conferências e universidades. Frequentemente, o público é composto de pessoas que, em grande parte, não desenham. Outras, eventualmente, desenharam e, por várias razões, não mais o fazem. Muitas delas sentem que algo se perdeu e estão sedentas para se reconectar com sua criatividade a nível tátil, com mente, olhos e mãos. Outros são estudantes ou jovens profissionais que, independentemente de qualquer talento inato que tenham demonstrado, foram treinados para acreditar que o desenho não somente ultrapassado, mas retrógrado. Desenhar os fará recuar do admirável mundo novo das tecnologias digitais. Para eles, o desenho analógico é deturpado e mal compreendido, tristemente como a ação mágica de um Jedi de Star Wars, uma velha e inútil religião. Como um antigo, porém elegante sabre de luz Jedi, as ferramentas do desenhista têm sido consideradas nostálgicas e pitorescas. Talvez eles tenham certa razão. Por que desenhar? Em um mundo de imagens digitais perfeitas, animações deslumbrantes e realidade virtual, o desenho à mão ainda é relevante? Gerações de novos graduandos e jovens profissionais estão encarando projetos de crescente complexidade sem as habilidades de desenho que sustentaram designers por milênios, e muitos dizem que não veem nenhuma necessidade deles. Ao mesmo tempo, altos executivos da Nike, IBM,
e Microsoft estavam interessados em aprender habilidades de desenho à mão em seminários, como o de Michael Gelb, intitulado Como Pensar como Leonardo da Vinci. Desenhando Negócios, de Dan Rowan, tornou-se um best-seller do mundo corporativo, liderando uma onda de artigos e seminários que defendem as virtudes do croquis e do diagrama como potentes ferramentas de negócios. É uma enorme ironia que, enquanto escolas de design abandonam cursos de desenho e escritórios se adequam rapidamente ao trabalho sem papel, líderes de companhias de ponta estão aprendendo a desenhar à mão para serem pensadores mais criativos e consistentes. Depois a gente fala sobre isso. Um segundo texto, aí, é de um livro... Guilherme, mostra pra gente a capa dos livros, já está todo mundo curioso. Tá, esse primeiro é porque vai aparecer ao contrário, não vai? Está aparecendo direitinho. Tá espelhado ou não? Tá correto. Tá Sim, correto? Não, Tá correto. Não. O primeiro livro é esse aqui, é um livro, como eu falei, de um cara que ensina ou treina as pessoas a desenhar à mão. Tá? Independente se ele é arquiteto, se ele é gerente de uma grande empresa, é aquela questão que ele fala aqui no final. Ele fala o seguinte: líderes de companhia de ponta estão aprendendo a desenhar à mão para serem pensadores mais criativos e consistentes. Então, isso independe de ser arquitetura. Só que o curso de arquitetura tinha isso como, vamos dizer, como um fundamento que eu acho que, em função das novas tecnologias, de alguma maneira está se perdendo. Depois eu vou falar sobre isso também. O segundo livro é desse cara aqui, que é esse que ele próprio se desenha. O nome dele é Alfonso Dum. É um livro de desenho também, representação gráfica, né? Ele fala sobre questões próprias de técnica do desenho. Ele fala uma coisa interessante, eu vou ler rapidinho aqui o texto dele. Muitos estudantes experimentam em desenho progressos muito lentos, porque a eles não foi ensinado que isto envolve muito mais que simplesmente transpor o que vem para o papel. Ao contrário, é muito mais sobre como você pensa a respeito e processa o que é visto. Foram ensinados a somente copiar o que está à sua frente, com pouco ou nenhum envolvimento crítico. Muitos livros mostram incontáveis registros instantâneos de como as várias etapas de um desenho devem parecer, mas poucos enfatizam o processo de pensamento envolvido entre elas. E sobre as coisas que você deve ver, mas nunca literalmente desenha. Esta preocupação ocupa o ponto central do meu estilo de explicação. O desenho deveria sempre envolver um diálogo crítico, aí de novo essa frase aqui que eu achei interessante. Um diálogo crítico entre olhos, mente e mãos. Tem a ver com o Sennett, que o Ivan falou também. Não é somente o que você percebe que importa, mas como você processa a informação antes de transferi-la para o papel. Isso inevitavelmente o conduz a questionar. Você copiaria tudo que vê, o que é importante e o que não é, o que o leva a determinar isso. Estas e outras questões são críticas para entender o processo de pensamento e permitir que você tenha uma experiência muito mais satisfatória. De novo, a técnica de desenvolvimento de representação gráfica não é para criar artistas, é para ajudar as pessoas a pensarem de modo diferente e aplicarem esse pensamento depois também nos softwares avançados lá na frente. E, por fim, aí para terminar, porque eu já falei demais, eu vou pegar um outro cara, que para mim é fantástico, que é o Saul Steinberg, que é um ilustrador, só que ele é formado em arquitetura, era formado em arquitetura, né? Então, ele tem aqui um livro bastante interessante, o nome desse livro foi uma exposição que teve lá na Pinacoteca de São Paulo, chama-se As Aventuras da Linha. Recomendo esse livro, quem puder adquirir ou acessar. E esse livro, na introdução, fala o seguinte: nascido na Romênia em 1914, no seio de uma família judaica, Steinberg passara 1 ano estudando filosofia e letras na Universidade de Bucareste, antes de se mudar para a Itália em 1933.
Nos anos seguintes, estudou arquitetura no Regio Politécnico de Milão, onde o gosto por desenhar ganhou força com a disciplina do desenho técnico e de observação. Bem mais tarde, declarou que fora muito marcado pelo estudo e pela disciplina da arquitetura, pela combinação de precisão, desenho e razão. Então, gente, para concluir, é aquilo que a gente pode conversar posteriormente, tem mais algumas coisas aqui, mas eu não vou falar agora, que é o seguinte, hoje o mercado de trabalho, óbvio que nos anúncios para arquitetos, em escritórios de arquitetura, eles pedem experiência em AutoCAD, experiência em Revit, experiência em 3D, e as imagens são maravilhosas, o software é maravilhoso. Mas até que ponto ele substitui a maneira de se pensar para se projetar? Essa é a grande questão. Um não elimina o outro, um não anula o outro. Todos os dois são importantes, basta que a gente tenha um direcionamento das nossas atitudes, tanto de aprendizado quanto de atuação profissional, para saber até que ponto a gente pode ir de um modo ou de outro. É isso aí, obrigado. Obrigada, professor Guilherme. A gente vai abrir agora para perguntas. Tem uma primeira pergunta que eu já anotei, e quem mais quiser coloca no chat, por favor. Foi a Lisiane, ela fala sobre, pergunta sobre a integração dos sistemas estruturais, que o Ivan comentou, nos ateliês de projeto. Eu acho que o Ivan podia responder, talvez, né, rapidinho, até fazendo já uma propaganda de uma próxima apresentação que a gente vai falar exatamente de integração entre estrutura e projeto de arquitetura, né, que é um outro grupo de pesquisa que o Ivan participa comigo e com o professor Oswaldo. Ivan, você quer responder a ela? Ela quer saber sobre essa integração dos sistemas estruturais com os ateliês. Denise, dá licença, vocês costumam definir um tempo para as falas agora ou não? É livre? Dependendo do número, a gente pode realmente fazer uma restrição de 3 minutos. Não sei, foi essa pergunta que eu registrei, não sei se o Laércio registrou mais alguma. Ok, obrigada. Posso falar? Não, nenhum registro aqui, Denise, por escrito, pelo menos. Então, o Ivan pode se alongar um pouquinho mais, mas a gente vai estar aberto para outras perguntas. É muito rápido a resposta. Olha só, eu tenho mais algumas coisinhas para falar, pode? Tá bom, depois você fala. Oi? Depois você fala. Tá bom. Deixa eu responder a pergunta. Respondendo a pergunta, é o seguinte, na Escola de Arquitetura aqui da UF, depois que teve a reforma do currículo, quando a gente introduziu a modelagem dos sistemas estruturais no primeiro período, utilizando como teoria básica central a literatura do Enio Henkel, onde a gente aprendeu. A gente fala sobre sistemas, sobre vetor ativo, massa ativo, sistemas estruturais, né? E todos os sistemas que aparecem na literatura, isso deu um ganho para o aprendizado. Bom, aí à medida que o aluno incorpora esses conceitos estruturais, né? E hoje essa disciplina é dada pelo professor Oswaldo, que ele pode até comentar com mais. Vou te interromper só um minutinho. Vou pedir para todo mundo fechar a câmera e som, porque está dando muito ruído, está difícil de entender. Tá bom. Posso continuar? Sim, vamos tentar. Então, com esses conceitos aplicados no primeiro período na disciplina de modelagem, né, com base na literatura do Enio Henkel, quando o aluno avança no curso, né, e chega lá em PA3, existe um desafio enorme de colocar esses conceitos num projeto prático, onde você tem, no início da disciplina, um programa. Dá uma testada aí no seu microfone, continua chiando muito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que desligar isso aqui. Espera aí um pouquinho, por favor.
Melhorou agora? Sim, melhorou muito. Então, tá bom. Continuando. À medida que a gente incorporou esses conceitos lá do primeiro período, né, com base na literatura do Enio Henkel, quando a gente chegou no PA3, onde tinha um programa claro, né, um programa que é fornecido no início da disciplina, e aí o aluno é obrigado a fazer aquela etapa inicial, que é, a gente vai no campo, ele volta na prancheta e começa a desenvolver seus estudos de massa. E aí começa a ter algumas dificuldades, né, em relação ao lançamento estrutural, que é o desafio. Então, durante esse processo, a gente fica muito próximo ao aluno, por isso que numa atividade de projeto, uma disciplina de projeto, é praticamente impossível você fazer uma atividade, esse tipo de atividade online. Então, a gente mostra quais são as diretrizes para o lançamento estrutural. No nosso caso específico, a gente está falando de um edifício residencial com atividade mista, né? Pode ter lojas de serviços, lojas comerciais e escritórios. Então, a base principal, o elemento principal do edifício, que é sua circulação vertical, se traduz no seu elevador. A partir desse elemento, que é importante, quando o aluno define a posição desse elemento, eu consigo, a partir daí, decompor em linhas horizontais e verticais, né? E dependente da forma como é o edifício, né, a gente começa a construir as bases do lançamento estrutural. E com isso, a gente utilizando a tecnologia, passando a tecnologia dos sistemas estruturais para o aluno, fica um pouco mais fácil. Hoje, é muito mais fácil vencer um vão quando eu utilizo uma laje em grelho ou uma laje nervurada, por exemplo. Então, a gente orienta os alunos quais são as possibilidades dos elementos estruturais que ajudam nessa concepção, entendeu? Eu acho que com isso, não sei se eu consegui responder direito a questão, mas até o professor Oswaldo pode completar isso, porque além de ser engenheiro e arquiteto, ele dá aula também em projeto. Ok? Obrigado. Nós temos mais uma pergunta da professora Diná, para a Luciana, e gostaria que você aprofundasse um pouco como se dá em sua disciplina a interpelação entre pesquisa, extensão e didática na graduação. Tá joia. Então, a pesquisa, ela vem sendo desenvolvida a partir da demanda dos próprios alunos, né? Como eu mostrei no início da apresentação, logo que eu comecei a dar aula na UF, a gente trabalhava com pastinha, xerox, ficava na xerox, né, lá do segundo andar, a xerox da entrada da engenharia. Então, muito rápido, eu notei que dava para trabalhar com os monitores que dão um apoio muito bom nas disciplinas, né? A gente tem um monitor por ano, mas eles ajudam bastante. E os monitores são, na verdade, coautores de todos os artigos, né? E a gente começou a criar apostilas que, todas elas no formato digital, fazem parte de um grupo no Facebook. Então, em 2015, o André, né, que foi nosso monitor, ele criou esse grupo, e todo o conteúdo da disciplina Expressão Gráfica, que é a disciplina que eu sempre leciono na graduação, eu já lecionei outras, né, modelos de maquetes, computação gráfica, desenho tridimensional, tipologia arquitetônica, análise do bairro de Taquatiara, projeto 1, já lecionei essas outras, né, mas expressão é a minha disciplina de área de concurso. Então, a pesquisa é voltada para a necessidade dos alunos. Então, é apresentada uma ementa, né, que agora foi reformulada em 2014. Então, existe uma apostila para cada um desses tópicos da ementa, e o aprofundamento dessas apostilas, na verdade, viram os artigos, né? Aí a gente fala numa outra linguagem, né? Um congresso científico, uma revista. Mas, vamos dizer, a versão simplificada e aplicada, com exemplos de sala de aula, desenho dos colegas. Além disso, a gente trabalha muito com exposição. Todo ano, na Semana de Arquitetura, na agenda acadêmica, a gente mostra o trabalho dos alunos, aquele artigo que eu mostrei do caderno de croquis,
todo ele ilustrado com trabalhos de alunos. Eu vou compartilhar a tela, porque ela me perguntou da extensão, e aí eu quero ver se eu compartilho aqui, só um instante, deixa eu colocar aqui na tela, uma apresentação. Peraí. Que está em tela cheia. Vou deixar assim mesmo. Que foi, a gente teve 2 trabalhos de extensão bastante relevantes, tá? Um foi esse, que foi criada uma disciplina optativa de maquetes. Na verdade, a gente criou 2 disciplinas optativas de maquetes. Uma primeira foi essa, que a gente construiu a maquete do Palacete de D. João VI, que ficava aqui em Niterói, na esquina da José Bonifácio, com a Praça da Cantareira. A gente tinha só um desenho do Palieri, que é a planta de Niterói, né, o redesenho que ele fez, projeto urbano para Niterói, e tinha uma foto do Malta. E a partir dessas 2 imagens, a gente elaborou planta desse casarão, né, e aí se baseando em outras construções da mesma época, como o casarão que a gente tem aqui em Charitas, a Casa do Bispo, e aí esse trabalho foi produzido pelos alunos numa disciplina optativa. E essa maquete, que foi um projeto de extensão ligado ao Círculo Monárquico Dom Pedro II, ela foi exposta aí na Câmara dos Vereadores de Niterói, na AMAN, em Resende. Aí esse percurso foi definido pelo Círculo Monárquico, foi também para o Colégio Plínio Leite, ficou lá um tempo, a faculdade, e depois para o Colégio São Vicente, Niterói. Então, ela foi feita pelos monitores, na época, o Renan e o Rodrigo. Esse era o professor que foi professor da UF, professor Francisco, o Renan Rodrigo, mostrando aí a maquete, ela já pronta, né, e eu apresentei também num congresso que foi da Casa Senhorial. Então foi uma maquete bastante trabalhosa, foi uma equipe da UF. Nós tivemos um outro trabalho, que foi um trabalho para a Companhia de Balé de Niterói, através da direção da EAUF, que era, na época, o professor Nireu Cavalcante. Ele fez contato comigo, me perguntou se poderia, foi aprovado como extensão pelo colegiado da escola. Nós fizemos 6 maquetes de palco, né? Então, aí os alunos ganharam créditos avulsos, na época teve bolsa para os alunos. Essa da maquete do Palacete, não, essa daí foi como crédito em disciplina. E de uma outra vez, nós fizemos umas maquetes para o Labseca, né? Então, era eu, professora Mônica, a gente fez uma disciplina também optativa, que foram maquetes para colocar num túnel de vento, todas construídas em acrílico, numa parceria. O Labseca forneceu o material, e a disciplina e as professoras deram conta da mão de obra. E a experiência didática é a didática aí já de uma professora já que está sempre aprendendo, né, 26 anos em sala de aula, e tem sempre um retorno muito bom dos alunos, né, sempre uma resposta muito positiva, e agradeço muito a isso. Eu acho que é uma parte de esforço, é uma parte também de intenções muito boas, né, com essas turmas. Eu gosto demais de dar aula, eu aprendo muito com eles, é isso. E gosto de desafios, por isso que estou envolvida nessa parte de cortadora laser, de impressão 3D, embora eu não largue o meu desenho à mão aí, né? Valorizando o que o Guilherme falou, é muito difícil para a gente deixar essa parte lúdica, criativa. Isso acho que faz parte do arquiteto, pelo menos dessa geração nossa, né? A gente estudou na mesma escola, tivemos isso de forma muito enfática, né? Não, uma coisa não elimina a outra, como ele disse, né? E é isso. Espero ter respondido, Diné. Obrigada, professora Luciana. Tem mais uma pergunta aqui da professora Ana Carmen, que acho que, então, vou direcionar para o Guilherme, que gostaria de perguntar como os professores veem a passagem da experiência de copiar exemplos, repetir coisas existentes, olhar a realidade, pensar, criar soluções e projetar. Guilherme, você poderia responder? E aí você complementa com o que você queria falar. Posso. Bom, a questão, eu acho assim, eu acho que a gente tem
até na disciplina de projeto, tá? Eu acho que quando a gente, se a gente tiver condição de, no aprendizado de projeto, a gente copiar, eu sei que é diferente do que a Ana Carmen falou, mas é só para eu chegar lá. Se a gente copia um projeto, copiar mesmo, sentar, copiar e analisar, como a Luciana fez lá com a Catedral de Brasília, a gente começa a entender os procedimentos e os caminhos que o arquiteto percorreu para chegar àquele objeto. Então, acho que essa cópia é interessante. Copiar no sentido de aprender, não copiar simplesmente copia e cola, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho assim, isso é talvez até um parêntese, né? No ensino de projeto, eu acho que isso, de alguma maneira, tinha que acontecer. Análises de projetos existentes como meio de aprendizado. E aí, obviamente, que a maneira de se analisar um projeto, por exemplo, numa cópia, é justamente, ao mesmo tempo que está se copiando, e tentando entender o caminho que o arquiteto percorreu, isso é um bom modo de exercitar também a questão do desenho, né? Do desenho de análise, do desenho do croquis, etc. Em relação à representação gráfica, né, que eu acho que é isso que, se eu entendi bem a pergunta, acho que foi isso que a Ana Carmen perguntou, é aquilo mais ou menos que os autores falaram, que eu comentei, né? Não basta você sentar de frente a um objeto e desenhar ele como se você estivesse reproduzindo em cópia, vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem que, ao fazer esse tipo de exercício, a gente tem que raciocinar, fazer com que o nosso cérebro funcione e consiga perceber a realidade e como que ela se processa, porque aquela realidade, né, o objeto na nossa frente, o espaço na nossa frente que a gente está reproduzindo, essa reprodução, ela é diferenciada, né? Quando eu copio alguma coisa que eu estou olhando, eu vou ter a minha, vamos dizer, a minha personalidade como desenhista, como arquiteto, de alguma maneira vai ser, vai participar dessa representação do que está sendo copiado. E eu acho que isso que é o importante. Eu já dei algumas vezes, né, na UF, umas 2 ou 3 vezes, disciplina de representação, de expressão gráfica no primeiro período, e eu falava para os alunos sempre o seguinte: a questão é como que você se expressa, como que você descobre caminhos para expressar aquela realidade que você está copiando. Então, eu particularmente acho muito mais interessante você, num exercício de representação, de expressão gráfica, você sentar e copiar e buscar a representação daquele espaço tridimensional no espaço do papel, que é bidimensional, não como simplesmente uma cópia, mas como uma maneira de expressão, por isso que o nome é expressão em arquitetura, de como que você vai fazer, como que você vai exprimir aquilo que você está querendo dizer, mesmo que seja copiando um espaço, né? Mesmo que seja uma representação. Então, eu acho muito mais interessante a gente poder fazer exercícios de expressão gráfica quando a gente tenta reproduzir a terceira dimensão no papel do que, por exemplo, copiar um xerox ou copiar um desenho que já está bidimensional e aí eu vou só reproduzir, eu só vou jogar cor nele. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com a sensibilidade daquela pessoa que está buscando a representação do espaço em 3 dimensões. Eu acho que é isso. Não sei se foi isso, tá, Ana Carmen? Ana Carmen, você quer comentar? Não, estou levantando a bola para o professor cortar só. Obrigada. Tá certo. Guilherme, por favor,
coloca o nome no chat, o nome dos livros, o nome e autores, por favor, que foi solicitado. Ô, Denise, Ivan, queria responder uma pessoa que escreveu um texto no chat, o Rafael Mota. Tá ótimo, eu vou ler a pergunta dele, então. Como vocês enxergam a importância da contextualização da forma, não necessariamente a fim arquitetura, para a melhor apreensão dos atributos da mesma por parte dos alunos, com fins de despertar o processo criativo dos mesmos, aproximando a afinidade dos alunos a objetos com sentimentos próprios, de pertencimento e o seu despertar criativo em projetos. Rafael Mota. Muito bem, Rafael. Obrigado pela pergunta, Rafael. Assim, na minha opinião, o processo criativo tem um aporte inicial na observação. Isso é a observação de todas as coisas, onde que a gente mora, onde a gente vive, a cidade, os caminhos que a gente percorre, tudo está ligado à nossa capacidade de observar. Charles Peirce, quando fala um pouquinho a respeito da semiologia, semiótica, ele fala o seguinte: as pessoas têm 3 níveis de observação. O primeiro nível que a gente chamaria de primeiridade, ou seja, o indivíduo anda pela rua, pelas cidades, e não consegue detectar nada interessante, não consegue realmente observar. É como se ele estivesse olhando, mas não está enxergando nada. No segundo momento, que ele chama de segunda idade, além de ele olhar, caminhar, ele já percebe algumas coisas diferentes. Ele percebe um movimento de tipologias, de altura, de largura, de espaços de modo diferente. Mas somente na terceira idade é que ele consegue, além de perceber essas diferenças, ele faz uma análise crítica. E aí acontece uma coisa extraordinária. Ele consegue descobrir o que é o lugar e o não lugar. É mais ou menos como os romanos falavam em relação ao lugar. Cada lugar tem um espírito, o genius loci, né, desse lugar. Então, à medida que a gente consegue ter essa observação, a gente consegue traduzir a nossa capacidade criativa. Como que isso acontece? Então, é importante, no primeiro momento, que o aluno visite o campo. E, às vezes, no ensino de arquitetura, é uma dificuldade, né? Muitos alunos não vão, não gostam de ir, etc, etc. Acha que pode ver essas coisas pelo Google Earth, ou pelo Google, simplesmente, né? Ou através de um mapa cartográfico, enfim. E, quando ele consegue ir no local, volta para a sua prancheta e estuda algumas referências projetuais, ele está automaticamente aumentando o seu repertório. E à medida que ele aumenta o repertório, ele tem muito mais chance de ter uma ideia, né? E essa ideia eu vou passar para o papel. E esse é o momento que é muito prazeroso, ou também um momento muito difícil. É um momento realmente de impasse. Mas à medida que isso avança, e às vezes o aluno ele quer resolver ter uma ideia maravilhosa de uma hora para outra, né? E esse que acaba sendo o maior problema, que o processo da ideia é um processo contínuo. É que o Sennett fala, você vai ao campo, volta, desenha, faz a maquete, volta de novo. Essas referências circulares, esse hábito de repetir é que faz com que o aluno, né, quem está tentando desenvolver alguma ideia nova, ele cria. Quando eu mostrei a minha apresentação, aquele gráfico circular que o Felipe Cantreva me ajudou a fazer, foi um rabisco. Às vezes o rabisco não tem importância nenhuma, mas ele olhando e se aprofundando nele, ele transforma um signo, né? Falando um pouquinho da semiologia, né? Então, só para finalizar, visita ao campo, estuda as referências circulares, né? Descobrir esse genius loci. Genius loci do local, como os romanos falavam, é como o vento que passa por você sente ele, mas você não pega ele. Só a Dilma que queria ensacar o vento, mas isso é uma outra história, né? Mas, enfim, eu acho que esse é um processo, e eu tenho desenvolvido isso já desde 2014, e aí a gente percebe que os alunos acabam tendo um processo de criatividade maior.
Eu percebi isso. Eu tenho um número de maquetes e desenhos que eu poderia colocar na apresentação, mas a gente tem que limitar. Mas tem cada uma extraordinária, só como exemplo, né? Acho que essa é o movimento. Não sei se eu estou no caminho certo, mas a gente percebe que houve uma maturação nesse sentido, ok? Se eu conseguir responder direito aí. Obrigado. Obrigada, Ivan. A professora Clarissa queria dar uma palavra e depois a professora Luciana também gostaria de fazer um comentário. Oi, boa tarde a todos, boa tarde novamente, né, já falei um pouquinho antes. Eu queria só falar, assim, do prazer, né, de ouvir vocês falando sobre um tema sobre temas, né, que me são muito caros, né, eu mesma fui, né, durante um bom tempo, professora de representação gráfica lá né, lá no Departamento de Urbanismo, e sou uma pessoa que eu sempre brinco com os meus alunos que eu sou uma urbanista apaixonada por arquitetura, apaixonada pela expressão gráfica, e eu achei incrível, assim, as apresentações de vocês. Obrigada por levarem a gente, né, conduzirem a gente para esse mundo maravilhoso das coisas que a gente gosta, né, que a gente aprecia, e, enfim, trazer essas ideias e essas provocações, esses convites também que vocês trouxeram. Já conheço o trabalho da Luciana, gostei muito do que eu vi do Guilherme, e eu sempre sou fã desses trabalhos volumétricos que o Ivan mostrou. Eu acho maravilhoso, realmente fantástico, assim, como arquiteta, mas também, assim, guardando em mim ainda a estudante que eu fui, eu teria gostado muito de ter feito aquele tipo de trabalho, né? Eu acho que isso ensina muito sobre arquitetura. Então, queria dizer que gostei demais mesmo, parabéns para vocês, e acho que vai ser muito, muito bonito e muito importante esse diálogo entre nós todos, né? E também os estudantes, né, que estão aqui numerosos. Acho que foi muito, muito bacana. Fico feliz de ter contribuído de alguma maneira. Obrigada, Clarissa. Também queria comentar, né? Também gostei muito dos trabalhos. Eu hoje em dia dou a disciplina que o Guilherme inaugurou, que é o Sistema Geométrico de Representação, onde a gente também faz esses exercícios, né? Mais voltados para a geometria descritiva, mas também com esses mesmos fundamentos. Então, com o professor Ivan, eu dou o projeto de Arquitetura 3, onde a gente também trabalha bastante essa interação entre sistemas estruturais e o projeto de arquitetura, e sempre preocupados com todo esse processo, né, de compreensão da forma, de entender o contexto e tal. Eu acho que a professora Luciana ainda queria comentar mais alguma coisa. Luciana? Quero sim, mas vou ser brevíssima. Tá bem, então te passo. Primeiro... Bom, primeiro eu quero falar com o Rafael que um dos motivos de eu estar hoje na UF, né, foi um ponto sorteado, que é aquele primeiro artigo que eu mostrei, que fala do pensamento visual versus pensamento gráfico, né. Então, o Ivan já explanou muito bem sobre o assunto, e a Clarissa, mas eu lembro que quando eu estava dando a aula, né, que tinha esse tema, então estava a banca sentada, e eu fiz uma citação de um poeta, que eu sou apaixonada por ele, que é o Mário Quintana. Então, ele diz que a criatividade é a imaginação que enlouqueceu. Então, se a gente não se soltar, não for um pouco louco, né, e não experimentar essas formas, eu acho que a gente é menos arquiteto. O próprio Niemeyer dizia, né, no livro dele, que ele fala sobre criação, né, o Niemeyer insiste, né, às vezes vara a noite, ele relatava isso, varava a noite em cima de croquis, dormia, acordava de madrugada e continuava. E assim, não existe um momento certo, específico, você estimula muito observando. Eu falo com os alunos do primeiro período,
que é como um dicionário visual. Se você não desenha e não faz croquis, você não cria esse repertório, você fica sem vocabulário. É igual uma pessoa que vai escrever um texto, uma redação, mas que não conhece a língua, né? Por isso que os cursos de línguas, eles começam dando muito vocabulário para depois você conseguir construir frases e orações mais complexas. Então, o aluno, ele vai criar o seu repertório à medida que ele vai conhecendo, desenhando a cidade, desenhando partes da casa, desenhando objetos, né? Então, e assim, sobre desenhar e croquisar, aí eu tenho que falar do Paulo Mendes da Rocha, que o Maquete de Papel é um livro importantíssimo, né? Que ele fala da concepção, e esse arquiteto maravilhoso, né? Que eu tenho como um ídolo, ele trabalha muito a geografia do lugar, isso que o Ivan falou de sentir o vento do lugar. Essa coisa de perceber, ele interfere na topografia, ou seja, ele está muito voltado mais para essa questão de perceber o lugar do ambiente, que é também um elemento inspirador do arquiteto. Então, como não ir, né, ao local, né, ficar só vendo de cima, vendo de imagem. A gente está num momento muito especial, e eu gostaria de lembrar a todos os colegas que essa disciplina que hoje a Denise dá e o Guilherme lecionou, a gente deve ela também ao Luiz Felipe, né? Ele que foi, assim, insistente, né, na escola ter pranchetas decentes para os alunos e régua paralela, e o Luiz Felipe, ele é membro do GAF, né, e eu desejo de coração, eu acho que ele está aqui com a gente de alguma forma, é isso. Obrigada. Obrigada, Luciana. Importante falar também realmente do Luiz Felipe, ele integra o grupo de pesquisa que eu tenho sobre estrutura e esse diálogo entre arquitetura e estrutura, e nós vamos nos apresentar em julho, vamos ver se ele consegue vir e dar sua contribuição. Alguém mais alguma pergunta, Laércio? Acho que não, né? E pela hora, eu acho que já podemos encerrar. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Foi bastante interessante. Oi? Só um minutinho. Porque eu precisei me ausentar aqui. Tinha uma pergunta do Rafael. Sim, já foi. Tá, então foi na hora que eu me ausentei. Ok. Vou checar. Obrigado. Então, queria agradecer a presença de todos, agradecer aos professores pelas contribuições. E a Clarissa colocou aqui no chat as próximas apresentações. Nós vamos ter na terça-feira a professora Diná Guimarães e na quinta-feira a professora Fernanda Sanches. A gente vai enviar, colocar no nosso site todos os detalhes e contamos com a presença de vocês todos lá. Muito obrigada por essa presença maciça hoje. E Denise? Pois não? Não, eu queria também dar uma notícia que na próxima terça-feira de manhã a gente está convidando todos os alunos às 11 horas para uma conversa que vai ter voltada para os alunos de conclusão de curso, mas ela está aberta para todos os interessados. A gente mandou um e-mail e aí divulgo aqui para os professores que também quiserem. Nós vamos ter a participação de 2 ex-alunos que estão participando do concurso internacional da premiação da Fundação Mies van der Rohe de Barcelona para jovens arquitetos que participaram com seus TCCs, o Tiago e agora não me lembro o nome da aluna, Maurício está por aí, pode falar. Uma aluna e um aluno nosso que vão estar apresentando os seus trabalhos que estão concorrendo a essa premiação internacional. E aí o convite é para todo mundo entrar no site da premiação e poder olhar os trabalhos e vir conversar com a gente na terça-feira de manhã, às 11 horas. Vai estar no site também, provavelmente, né? Esse link. Tá. Ok, muito obrigada, então, a todos. E até terça-feira a gente continua aqui com o seminário, todas as terças e quintas, às 4 horas. Obrigada. Parabéns. Queria agradecer também, viu, a todos, né, os participantes, e se colocamos à disposição aí dos alunos, se precisar de alguma coisa, alguma orientação, a gente coloca à disposição de vocês, ok? Obrigada, professor Ivan. Obrigada, Luciana. Obrigada, Guilherme. Obrigada, gente. Até logo.
Obrigada, Valeu, gente. Denise, Boa valeu. tarde. Obrigada, Clarice. Obrigada, tchau. Tchau, Clarice, obrigada pela parceria. E vamos em Obrigada a frente. você, Denise. Abraço grande. Tchau, tchau. Obrigado a todos aí. Tchau, tchau, Luciana. Tchau, Obrigada Guilherme. a todos. Um grande Parabéns para abraço. vocês. Tchau, hein? gente. Abraço. Tchau, Guilherme. Parabéns. Obrigado, Laércio, Denise. Foi ótimo. Obrigada, Laércio, Muito obrigada. Obrigada, Laércio. Nada, estamos aí. Laércio, abraço, hein? Um abraço. Abraço, Guilherme. Tchau, Laércio. Tchau. Muito obrigada aí pela sua participação. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau. Tchau, um abraço. Tchau, Felipe. Vou te ouvir. Cadê a foto geral? Não fizemos. Luciana está aí. Ivan ainda está aí? Não. Não, acho que já saiu. Tá ótimo, gente. não Foi tinha feito uma ótimo. Tá no coração. Isso. Gente, né? É difícil fazer essa foto com tanta gente. Nós éramos quase 90 90. pessoas. Chegou 90. o máximo chegou a 94. Chegou até 94. Foi muito bacana, né? Uhum. Muito Obrigada. bacana mesmo. Parabéns vocês também. Um beijo para todos. Tchau, Beijo. tchau. Tá bom. Laércio, depois me passa o link, é o mesmo da gravação? Algumas pessoas que não puderam assistir me Acho que pediram. o Gustavo, o Ivan vai tentar colocar no site. Não sei se vai dar certo. Vamos ver. A gravação Tá. tem um arquivo, eu estou gravando aqui, ele gera um arquivo, ainda está gravando. Tá. Aí depois que encerra, ele gera um arquivo automaticamente. E aí eu passo para vocês. Para ver se Ótimo. coloca no O site. site vai ficar disponível. De qualquer forma, está um arquivo salvo aqui. Tá ótimo. Perfeito. Muito bom. Tá, joia. Valeu, Vamos lá, Laércio. então, gente. Companheiro. A gravação agora, então. Obrigada, Tá obrigada, joia, Laércio. gente. Tchau. Muito Tchau. obrigada. Tá, tchau. Tá.